É hoje, é agora. João Moura recebe a estreia do novo projeto. Valeu, galera. Tamo junto mais uma vez. Live de hoje, João Moura recebe. E não podia ser melhor, né? Para estreia, tanto o tema quanto o convidado, professor doutor Mauro Ghiseline, para conversarmos sobre como se tornar um profissional de excelência. Será que tem uma receita de bolo nisso, galera? Vamos discutir, vamos ver isso daqui a pouquinho. Então, a estreia é agora. João Moura recebe. E vamos lá. E aí, pessoal? Tudo certo? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que 2023 seja um ano de sucesso, de prosperidade e espetacular para vocês. Para nós todos, né? Assim espero. E hoje, como eu disse aí na abertura da tela do meu computador, estamos fazendo aí o início do projeto João Moura Recebe. Qual é a ideia? Né? Qual é a ideia desse projeto aqui para todo mundo aí se ambientar? Toda quarta-feira, 21h30, se não toda quarta-feira, a gente vai modular o horário conforme a possibilidade do professor, receberemos aqui um convidado e um tema para debater com esse convidado. Porém, um detalhe importante, tanto o tema quanto o convidado é elencado por vocês. Eu faço sempre nos dias que antecedem ao João Moura Recebe, uma enquete aqui nos stories, nos meus stories, perguntando qual é o tema que a galera gostaria de conversar e qual é o professor que a galera gostaria que eu convidasse. E aí fiz essa estratégia e vocês votaram. E o professor Maurão já está na área, já vou te colocar na live aí, Maurão. Então vejam bem, eu agradeço muito vocês por me privilegiarem, muito obrigado por me privilegiarem no primeiro programa, na primeira live podcast aqui no Instagram, da ideia do projeto João Moura Recebe, vocês me presentearem com esse tema, como se tornar um profissional de excelência, né? E esse tema, poder discutir, conversar, debater com o professor Mauro Ghiseline. Então, sou um privilegiado e agradeço demais aí a contribuição de vocês por me darem esse privilégio de abrir esse projeto, desse podcast de live aqui no Instagram, com esse professor e com esse tema. Muito obrigado, galera. Agradeço demais, tá? Agradeço demais aí. Fechou. Não poderia ser melhor. Não poderia ser melhor. Então, muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a Ana, boa noite a Renata. Quem mais está comigo aqui? Uma galera, né? O Leonardo, muito boa noite. Thiago Pinheiro, muito boa noite. Davi, muito boa noite. Elaine, Fábio Faria, Marcos. Estamos juntos, gurizada. Estamos juntos, tá? Muito obrigado pela audiência de vocês, né? E vamos debater. Será que tem? Vamos conversar com o professor Mauro Ghiseline, a quem eu carinhosamente chamo de Maurão, né? Será que tem uma receita de bolo para se tornar um profissional de excelência? O que vocês acham, galera? O que vocês acham? Para organizar e já chamar o Mauro para live, para o nosso podcast live aqui, faz o seguinte, galera, eu quero a participação de vocês, eu quero perguntas da galera, eu quero troca de informações com vocês. Mas para nós nos organizarmos, os comentários aqui, fica legal, dá para a gente acompanhar. Mas a melhor estratégia é vocês usarem essa ferramenta aqui do Instagram, com esse balãozinho, um ponto de interrogação no centro, porque aí nessa ferramenta eu abro a pergunta de vocês na tela, tanto o Mauro quanto eu visualizamos a pergunta de vocês, tá? E a audiência, vocês também visualizam a pergunta, fica bem organizado aqui o nosso podcast live do Instagram, né? E hoje com o tema como se tornar um profissional de excelência, fazendo aqui a estreia desse projeto meu aqui no Instagram, tá certo? Então, organizando perguntas, vocês coloquem ali que vai ficar bem bacana aí, tá? Fala sobre treinamento de gestantes. Coloca o Luano aqui, ó. É uma boa ideia. Luano, vota quando eu abrir agora, a partir de segunda-feira, né, da semana que vem, o próximo tema e o próximo professor. Vota nessa opção que vai ser, se for eleita, vou procurar um profissional para falar sobre isso, tá? E tu pode até elencar o profissional que tu gostaria que eu convidasse para esse tema. Beleza, galera? Tranquilaço? Professor Mauro Ghiseline, eu sei que tu estás aqui nos ouvindo e nos assistindo. Eu gostaria que tu te comunicasse aqui no direct, aqui nos comentários, dá um oizinho aqui no comentário, fica mais fácil eu te chamar para live, tá? Aí eu já faço a chamada do professor Mauro Ghiseline aqui para live, tá? Então, Maurão, dá um comentáriozinho, um oi, alguma coisa aqui nos comentários. Ó, tá aqui, ó, estou na área, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Entrar ao vivo, professor Mauro Ghiseline. Nós vamos que vamos.
Foi feita a solicitação, hein, Mauro? E aí, ó. Fala, professor. Como Tudo bem, está, João? professor Como é que Mauro você vai? Ghiserini? Tudo Muito bem? boa noite. Boa Oh, noite, boa noite, João. Uma alegria muito grande estar aqui contigo. Que maravilha. Olha, um idoso, septagenário, ser convidado pela gurizada, pelos piá. É maravilhoso. É maravilhoso. Maurão, muito obrigado por ter aceite assim de cara, né, prontamente, sempre muito solícito, né? Atendeu aí o convite e o convite, Maurão, vamos deixar bem claro assim, ó, o convite não é só meu, é meu e da gurizada, da piazada aí. É, Por quê? Porque tu foste aí o cara eleito para estrear aqui esse podcast live no Instagram e o tema também. Então o convite não foi só meu não, e muito obrigado por ter aceito. ah, não, João, é uma alegria muito grande, sabe, João? A essas alturas do campeonato, né, aos 71 anos, né? Olha, parece o Jô Soares. Já me chamaram de Jô Soares, agora com óculos vermelhos, já me chamaram daquele cara da Praça é Nossa, lá, como é que é a Praça é Nossa, lá do Nóbrega. É a cara do Nóbrega, eu deixei a barba, o Nóbrega deixou a barba também. Mas o Jô Soares dá uma ideia, sabe? Dá uma ideia aí. Com esse óculos É, estiloso aí, dá uma ideia. Então, João, você sabe, é muito gratificante, né? Vai bem ao encontro do meu propósito. Veja, esse ano, João, eu faço 56 anos de atividade ininterrupta na educação física. É uma história, né? Eu comecei lá em 67, ajudando no Tio CREF, ajudando meu professor de educação física. Eu jogava basquete, né? Fui atleta, depois fui técnico, pouca gente sabe disso, né? Eu fui 10 anos técnico de basquete, fui vice-campeão como técnico em São Paulo na década de 70. Então, eu comecei lá, quer dizer, eu fui mordido, né, por esse bichinho, que é o tema dessa live, né? Eu fui mordido por esse bichinho, né, da tal da educação física, né? O professor me convidou, né? Tinha muita garotada toda, eu tinha esse tamanho, grandão. Ele falou assim: "Ei, professor, né? O João Escorsato. Menino, você vem me ajudar?" Eu falei: "Não, professor." E era Ctrl-C, Ctrl-V, né? Eu treinava à noite, aprendi, mas passe de peito, drible, não sei o quê. Então, foi assim, foi realmente. E aí a tal da vocação, né? Quer dizer, eu queria fazer medicina, mas aí não tinha tempo e tal. E aí eu acabei vindo. Mas fui mordido por esse bichinho, viu, João? Em 1967. Ô, Mourão, show de bola, tu já fez uma apresentação, um certo histórico teu, demonstrou a tua experiência temporal na educação física, e eu vou aproveitar para já temos pergunta aqui na caixa de perguntas. Galera, perguntem na caixa de perguntas que eu vou organizar daí o bate-papo aqui com o Maurão. Mas eu vou fazer uma pergunta minha, Maurão, agora para ti, aproveitando esses teus 54 anos envolvido com a educação física. 56 anos. Pô, é tempo, Maurão, é experiência que não acaba mais. Eu tenho 51 anos e quando eu estava fazendo a minha graduação, tu não vai lembrar disso, mas é uma coisa que me marcou. Quando eu estava fazendo a minha graduação, eu sou de família humilde, não tinha muita possibilidade de fazer cursos. E o professor Mauro Ghiserini, ali entre 1992 e 96, que eu fiz minha graduação, tu dava curso direto, Mauro. Tu era o cara mais requisitado do país aí para ministrar curso. E um dia tu foi ministrar um curso da minha cidade natal, Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Cruz Alto, com E a foi um dia que eu... Norma e o gordo, a Norma, a professora Norma. Nessa época, eu me lembro bem, em Cruz Alta, nessa época, eu implantei educação física infantil no Sul. Eu era consultor do MEC, eu trabalhava com crianças e estava começando com ginástica, mas eu era professor de educação física infantil na USP. Né, já tinha feito mestrado, já tinha escrito livro, então eu dei mais de 400 cursos, João, no Brasil inteiro. Então eu ajudei a implantar, eu escrevi um documento para o MEC, né, sobre os fundamentos da educação física infantil. Eu briguei pela educação física infantil durante 20 anos. E aí, quando começaram a misturar partidarismo, política e etc., aí a academia estava sem dono, né? Era a casa da mãe Joana, no bom sentido, né? Era um ambiente, e eu professor da USP, né? Eu professor da USP, fui para a academia, fui dar cara para bater. João, o que eu sofri, sabe, assim, por ter saído e continuei no mundo acadêmico, mas em 84 eu fiz o primeiro curso de fundamento científico junto com o Valdir Barbante,
Dr. Khaled, que era médico, e com o Zé Elias Proença, que é o preparador físico da Seleção Brasileira de Vôlei, bicampeão olímpico. Né? Uhum. Então, veja, é uma história. Foi minha aluna de Educação Física Infantil na USP. Então, quando eu vi que a Educação Física Infantil estava mudando os rumos, João, misturando, sabe, política, partidarismo, sabe, proibido falar em exercício, falar em... Não, é biopsico, sociomotricidade, piriri, pororó, eu falei, eu tô fora. E eu saí, o último congresso foi aí no Sul, foi lá na... Aí tinha um congresso grande no Sul, eu dei minha última participação. E aí foi quando eu mergulhei no mundo das academias. Nós fizemos o primeiro curso, João, chama Primeira Clínica de Ginástica Aeróbica, em 1984. Nós juntamos 4... O curso que eu fiz contigo em Cruz Alta, Mauro, foi de ginástica aeróbica. Eu estava aprendendo a ministrar aula de ginástica aeróbica e tu ministrou um curso de ginástica aeróbica com uns guri de Porto Alegre. Isso. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de fazer um curso contigo. Como eu disse, tu era um cara extremamente requisitado, não tinha muita grana para ir para os locais. Aí, quando tu era na minha cidade natal, eu fazia graduação na Universidade Federal de Santa Maria. Né? Sim. E aí, quando foi em Cruz Alta, eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro curso contigo. Santa Maria. Tinham grandes amigos lá, o Jefferson, o Canfield, de aprendizagem motora, tinha uma turma muito boa lá. O tu deve conhecer também, que é do basquete ali em Cruz Alta, né? Milton Felker. Chegou o que foi, que era de infantil, que depois foi para Santa Catarina, morreu muito cedo, era como é que era o nome dele? Era de Santa Maria. Rui Krebs. Foi teu professor, Rui Krebs. Então essa turma foi contemporânea. E eu tive... Olha só, eu vou aproveitar essa tua extraordinária experiência para te fazer a pergunta do nosso tema aqui, que a galera já está se posicionando, está perguntando aí. Olha só, com 56 anos envolvido com a educação física, tá, é uma experiência extremamente considerável. O tema que a gente tem aqui é como se tornar um profissional de excelência. Na tua visão, mudou muito isso ao longo dos 56 anos? Porque eu imagino assim, 56 anos atrás, nós não tínhamos internet, não tínhamos celular, era um outro planeta, uma outra galáxia. Né? A coisa era tudo diferente. Mas aí eu aproveito para te perguntar o seguinte, assim, há 50 anos atrás, 40 anos atrás, 30 anos atrás, 20 anos atrás, ou seja, nesse decorrer temporal, para o profissional se tornar excelente, um profissional de excelência na educação física, mudou muito os pressupostos, na tua opinião, ou ele se mantém basicamente os mesmos? Fazendo essa pergunta, só para orientar a galera, que daí logo na sequência, a partir da resposta do professor Mauro, eu vou verificar as perguntas que o pessoal fez aqui para ti também, tá bom? Então, João, eu acho uma coisa muito importante, né? Existe a grande transformação nesse mundo foi a velocidade da informação. Imagine você que eu, quando fiz o curso de mestrado, não tinha artigo científico. Você tinha 2 ou 3 revistas. Você tinha Richard Quartley, que era americana. Aí você tinha a Estádio, uma argentina, do Uruguai. Você não tinha... Você tinha livros. Artigo, aí você tinha que ir na Bireme, você pediu, o artigo demorava um mês para chegar. Então, todo o conhecimento era baseado por meio de cursos presenciais. Nós tínhamos muito contato com a Alemanha, vinham muitos professores. Então, eu tive aula no mestrado, né, com professores da Alemanha. Então, a informação já foi a velocidade da informação. E é muito importante as pessoas entenderem, sabe, que existe, né, até tem depois, a gente pode mandar para a turma, porque tem até um slide aqui, algumas coisas, né, que está lá, eu até coloquei lá, está lá no negócio, né, uma organização. Porque o que acontece? A informação, ela sempre existiu. Né? Com a chegada da imprensa, né, quando começaram a imprimir, quer dizer, você tinha informação no pergaminho com pena de pato. A informação era transmitida pelo pergaminho. Depois veio a produção dos livros, né, produção com a gráfica e tal. Então, a informação, ela sempre existiu. Só que a informação tem uma coisa, ela fica velha. A informação envelhece. Agora, existem algumas informações que são ATP. Há quanto tempo nós sabemos de ATP? Há quanto tempo nós sabemos que existem as fibras do tipo 1, 2A e 2X? A 2B é de rato. Nós sabemos disso há muito tempo.
Então, existem algumas informações que são atemporais. Então, hoje, modernamente, existe o conceito do consumo da informação recente. E muitas vezes desmerecendo a informação clássica. Esse é um ponto muito importante. E é claro que a informação envelhece, ela fica velha. Nós tínhamos informação que, por exemplo, a gente não imaginava, algum tempo atrás, há pouco tempo atrás, que existia uma hipertrofia regional. Não sabíamos disso. Você estuda cinesiologia, você estuda eletromiografia, você tem lá as respostas, e de repente, pera um pouco. Eu fiz um estudo stiff, quando eu vejo a extremidade proximal, próximo ao ângulo de torque, tem maior ativação. E lá embaixo, opa! Isso é uma informação recente. Tá? Daqui a pouco pode ser que ela fique velha. Então a grande transformação foi assim, com o desenvolvimento tecnológico, com os microscópios, com ultrassom, com a eletromiografia de superfície, aprofunda, com eletrocraniana, informação transcraniana, com ressonância magnética, hoje você sabe o que acontece na intimidade da célula. Então, tudo que acontece, praticamente tudo, se não tiver até algum japonesinho, algum maluco pesquisando, mas tudo que nós fazemos hoje, na ciência do movimento, você explica cientificamente. Porque você... essa velocidade da informação é o que mais se modificou. E assim, aí eu aproveito para reforçar minha pergunta para ti. Então, antes, quando nós tínhamos uma velocidade da informação mais lenta, porque os meios de comunicação não eram como são hoje, o que te chamava mais atenção para o acadêmico e o profissional recém-formado poder evoluir e buscar uma excelência profissional? Isso pensando numa velocidade da informação mais lenta. Sim. E trazendo para os dias atuais, onde a velocidade da informação é uma overdose até informativa, o pessoal fica perdido nesse mar de informação, até muitas vezes contraditória, e aí concordo contigo, perde as bases, e sem ter a base fica difícil às vezes entender o pico da pirâmide, porque não tem a base. Mas o que tu diria então para o pessoal assim, para entender, para se tornar um profissional de excelência com essa overdose informativa que nós temos hoje nessa velocidade? Qual é a tua visão panorâmica disso? Então, você tem isso. E um segundo ponto, João, que isso foi na evolução da educação física, você fala assim, educação física, esportes, danças, lutas, artes marciais. Você tem as áreas onde existe o movimento. Você tem a educação física formal. Nos anos 40, 50, 60, você tinha muito bem definido o esporte. O pessoal fala em HIIT hoje, 1926, o HIIT já era praticado no treinamento intervalado. O pessoal acha que é o Zatopek. Não. Zatopek usou o HIIT 30 anos depois. O Zatopek foi o cara que divulgou, mas o Goethe fez em 1936. Antes do Goethe já tinha o interval training na Alemanha. Percebe? Então, o que acontece? Você tinha muito bem definido a educação física como opção mercadológica, que dava um caminho, escola. A sua formação deve ter sido muito forte na escola, né? Educação física escolar. A Santa Maria tinha uma pegada muito grande de aprendizagem motora lá do Jeff, tinha todo um contexto. As faculdades, João, preparavam o aluno para dar aula na escola e, mal e porcamente, ser um técnico esportivo. Então, esse era um conceito de formação, né? Então, você tinha o quê? A educação física no segmento escolar e você tinha os esportes praticados nos clubes. A academia era buraco de porco. Você tinha as escolas de dança feitas por leigos, você tinha os institutos de halterofilismo, um ou outro, as escolas de dança. Então, o menino entrava na faculdade, qual que era o sonho de consumo dele? Dar aula na escola. Ser professor efetivo, fazer um concurso. Eu fui professor concursado de escola secundária. Eu dei aula no Educandário Dondói como professor de escola de primeiro e segundo grau. Eu dei aula em pré-escola, eu dei aula em maternal, eu comecei dando aula em maternal. Porque era minha... Então a formação, João, era uma formação muito hermética. Você preparava o cara para dar aula na escola. Você vai trabalhar onde? Na escola. E aonde? Na escola. Um ou outro trabalhava num clube esportivo porque os técnicos eram ex-jogadores. Então, qual que era a perspectiva mercadológica do profissional de educação
física. É uma coisa interessante. Dar aula na escola. Ou você fazer uma carreira acadêmica, dar aula numa faculdade. Eu, quando fiz educação física, João, tinha duas faculdades no estado de São Paulo. Era a USP e São Carlos. Duas faculdades. Então, os donos de escola, João, iam na escola de educação física da USP nos buscar. Então, com 6 meses, eu dava aula. Mas eu já tinha uma experiência. Então, isso é muito importante para a gente pensar em carreira, pensar em perspectiva de trabalho. Isso aconteceu com a medicina. Eu sou caipira do interior. Em Adamantina tinha 3 médicos clínicos geral. Dr. Nelson, ele era parteiro, quebrava o braço, ele consertava, ele fazia parto, ele era o clínico geral. Aí, de repente, um dia apareceu lá um cardiologista. Aí, de repente, apareceu um ginecologista. Percebe? Então, esse fenômeno aconteceu na educação física, na evolução. Então, hoje, me parece que o CREF, o CONFEF, não sei, já descobriu que nós temos, acho que são 70, 80 possibilidades de área de atuação. Olha o pepino. Então, o menino, quando entra na escola, espera um pouquinho, você tem educação, você tem licenciatura e bacharelado. Ninguém quer licenciatura. Ele quer bacharelado porque ele quer o seu personal, ele quer ser um fisiologista, ele quer ser um avaliador, ele quer ser um promoter, ele quer ser um homem de marketing, ele quer vender o produto. Então, João, essa foi a educação física cresceu. Ela evoluiu. Ela evoluiu. Nós ampliamos o mercado. Quando eu estava na USP e visualizei a academia, eu trabalhava no círculo militar. Em 72 eu comecei a trabalhar com ginástica. Eu tinha 600 alunos sozinho no círculo militar. 10% do clube era... Eu tinha a turma com 40, 50 alunos de ginástica coletiva. Aí vem o cara e fala assim, mas o princípio da individualidade. Amigo, teve cara que me seguiu 15 anos. Eu acho que eu consegui alguma coisa. Alguém que não era pelo branco dos meus olhos. Que alguma transformação aconteceu. Então, veja. Eu tinha uma história de ginástica de sucesso. Quando eu vi a academia que estava começando, o Rio já tinha, mas São Paulo era terra de ninguém. Quando eu eu visualizei um novo mercado de trabalho, uma nova opção. De, espera um pouquinho, esse lugar é para o profissional de educação física. Agora, espera um pouco, quem que dava aula? Leigo, ex-bailarino, ex-halterofilista, ex-marombeiro, ex-não sei o que, aquilo. Então, quando eu me preocupei em escrever um livro, aí chamar o Valdir Barba, vamos dar uma fundamentação científica, eu fui estudar nos Estados Unidos, e eu vi nos Estados Unidos o aeróbic, Hook and Aerobics, né? Falei, porra, a gente faz isso no Brasil. Só que ela chama ginástica. Ginástica masculina, ginástica feminina. E tinha aqui em São Paulo depois a tal da ginástica redutora localizada. Puta crime, né? Falta de informação. Ginástica... A sala era lotada daquelas mulheres bundudas, gordas, com os colotes, fazendo 300 abdução de quadril, que está na moda de novo. Fazer abdução de quadril, tá na modinha, né, para ativar glúteo médio. Percebe? Então, João, o que acontece? Você hoje, o menino que entra, quer construir uma carreira, primeiro, onde é que você vai? 70%, 80% que é o quê? Personal, porque dá grana. Tão errado não, tão certo. Só que o cara é um Zé Mané, não tem experiência nenhuma. Assim, o meu aluno, eu estava na faculdade, onde eu dei aula há 20 anos, chega um aluno para mim do 5º ano. 5º semestre. Professor, o meu aluno de personal está com dor no joelho. Que exercício eu devo dar para ele? Eu perguntei assim, me diga uma coisa. Quais são os músculos que atravessam a articulação do joelho? Quais são os extensores? Eu perguntei assim, qual que é a função do isquiosural? O semimembranáceo, o semitendinoso? Qual que é a diferença do bíceps femoral do semimembranáceo? Falei, menino, você é um criminoso, você é um perigo para a sociedade. Se você não sabe, porque ele no 5º semestre já era, bati no peito, eu sou personal, trocador de pino, segurança de esteira. Um Zé Ruela, me desculpe, o que o cara sabe? Nome de músculo. Percebe? Então, para o cara que entra na primeiro ponto, aquele bichinho da educação física, a tal da vocação, ele tem? Eu perguntava assim, João, na faculdade,
Dava aula na faculdade. Por que quiseram fazer educação física? Me diz por quê. Ah, eu gosto de exercício. Está no lugar errado. Ah, eu gosto de treinar. Está no lugar errado. Ah, eu gosto de esporte. Vai para academia. Gente, primeira coisa, se você quer fazer educação física, primeiro, você precisa gostar de gente. Segundo, você precisa gostar de gente. Terceiro, você precisa ter paciência para gostar de gente. Porque o mínimo que alguém que faz educação física é básico. É você gostar de exercício. Você não vai fazer filosofia na PUC. Oh, e tá cheio de cara hoje que não gosta de exercício, está na educação física. Eu quero ser fisiologista, eu quero ser não sei o quê. Porra, tá bom. Ele vai ser um pesquisador, perfeito, tem um lugar para pesquisador. Mas se você vai arregaçar o short, vai sujar o short, primeira coisa, você tem que entender que uma das áreas você vai conviver com gente. Você não vai trabalhar no biotério, vai trabalhar com rato, quebrar perna de ratinho, pombologia, ratologia de Skinner, pô. Uma vez eu convidamos um cara para dar um curso no pós-graduação, eu coordenava o curso de pós-graduação, o cara era doutor João, o cara era doutor em emagrecimento. Ah, pô, doutor, pô, no curso, período da manhã, ele falou toda a lipólise, a transmutação, o emitório, MPK, aquele puta show, você precisa melhorar o VO2 de manhã. A aula foi começar à tarde, João. Da curso de pós-graduação, depois do almoço, precisa ser bom. Precisa ser bom, para segurar a galera. Precisa ser bom. Senão, nem cochila, nem volta. João, ele ia começar a aula, 40 caras no curso de personal trainer. Doutor respeitou, cara, era doutor da educação. Me diga uma coisa. Quantos gordos você já emagreceu? Eu falei, nenhum. João, os caras levantaram e foram embora. Largaram o professor, doutor em emagrecimento, que nunca tinha emagrecido um gordo. Não, mas a minha tese foi com rato. Percebe? Então, assim, construir uma carreira de sucesso, ela começa pelo começo. O começo que é o fim, que é o amor, mas é a vocação, é você ter vontade, é você querer. E o grande desafio é você descobrir nessas 80 ou possibilidades aonde você vai amarrar teu burro. Mauro, é um desafio, mas se olhar de outro lado também, por outra ótica, é uma flexibilização da profissão que não se tinha antes. Tu vai para escola ou tu vai trabalhar com esporte. Agora tu tem 80 possibilidades. O ser humano, ele se atrapalha muito quando ele tem muitas opções e ele não consegue se definir. Mas aí, Mauro, tem um detalhe que eu falo para os alunos e quem está nos acompanhando aqui, que eu acho que é interessante o pessoal pensar assim, ó. É difícil, se tu gosta de gente, gosta de esporte, tu vai te achar na educação física. Porque tu tem 80 possibilidades de algum lugar, 70 possibilidades de atuação profissional que tu vai te achar. E tu vai, e assim, gostar de fazer. Então, tu gosta de trabalhar com idoso? Vai trabalhar com idoso. Tu pode ser personal trainer de idoso, como tu pode trabalhar com esporte para idoso, como tu pode trabalhar... Então, quer dizer, gosta de trabalhar com criança, vai ser personal kids, vai criar um negócio personal kids, vai criar uma metodologia, vai trabalhar... Ou seja, se é por um lado complexo, porque eu dou muita possibilidade e é difícil o cara se definir, vendo por outro lado, isso é bom porque ele tem várias opções para se achar ali dentro. Agora, o que eu vejo, Mauro, é a grande questão dele se achar. E uma outra coisa que tu falou que eu acho que tem que dar relevância aqui na tua fala, e eu tenho que dar uma olhadinha que a galera está fazendo pergunta aqui de passar. É o seguinte, Mauro, quando tu fala assim, ó, o professor doutor em emagrecimento não tinha emagrecido nenhum gordo, né? Não tinha feito trabalho de emagrecimento. E hoje em dia, eu trabalho muito na concepção teoria-prática. O cara tem que ser bom na teoria e tem que ser bom na prática. Tem que conciliar as duas coisas, é o que eu acho. E um outro dado que eu observo muito hoje, de colegas, de alunos, de pós-graduandos, de especialistas, mestres, doutores, é assim, ó, ele fez alguma coisa, de fato ele produziu alguma coisa naquilo que ele milita, que ele trabalha, ou seja, o que ele tem para mostrar do que ele já fez. Tipo assim, como tu disse, professor doutor em emagrecimento, quando não tinha emagrecido ninguém, o que ele fez naquilo que ele milita, naquilo que ele estuda? Cadê a prática daquela teoria toda que ele absorve? Ele só transmite, mas ele não aplica, ele não tem a vivência. Então eu vejo que aí é um outro ponto que a galera, para ser um profissional de excelência, poderia se equilibrar. Achar nesse mar de opções, né, Mauro? 70, 80 possibilidades, aquela que ele se agrade, que ele gosta, que ele curta, vai, investe,
e dentro daquilo começa a fazer as coisas e conciliar teoria e prática. Eu acho que é uma boa opção. Não sei se tu concorda comigo ou não. Perfeito, Tu vai respondendo, eu vou dar uma olhadinha na pergunta da galera aqui, tá? Que eu vou abrindo para ti aí. Pode ir falando, irmão. Fica à vontade. Eu acho que esse, né, João, é um ponto importantíssimo, porque o que acontece? Há algum tempo atrás, João, estudando esse conceito de carreira, né, num conceito moderno, atual, né, num conceito moderno, atual, as pessoas vão ter ao longo da sua vida 2 ou 3 profissões. Está aparecendo. O cara faz engenharia, por exemplo. O cara faz educação física, faz fisioterapia, faz nutrição, ele faz áreas afins. O cara fez engenharia, depois ele faz administração. Então, isso é um conceito moderno. Um outro conceito moderno é a não permanência na empresa. O cara nasce e morrer na mesma empresa. Então, hoje, o cara preenche o currículo, se assim, eu trabalhei 3 anos aqui, 4 ali, 5 anos, então ele tem um rol de experiências, ele adquire uma expertise, ele desenvolve competências em diferentes áreas. Então, isso, por exemplo, eu em 56 anos, eu tive a oportunidade de passar nos vários segmentos. É meio século, sabe? Então, eu fui diretor de academia, eu fui consultor 10 anos do secretário de esportes. Eu fechei um passeio a pé com 60 mil pessoas, eu em cima de um caminhão, comandando. Eu dei aula na praia para 15 mil pessoas. Eu trabalhei na periferia, fechando 1 quilômetro de rua, fazendo evento recreacional para a favela. O que eu comi de churrasco, tomei de pinga na periferia, chegava lá às 5 horas da manhã, fechava com 10 caminhões e fechava uma rua. Então, para eu falar algumas... Eu estudei, depois eu fui vivenciar, sabe? Então, eu transitei no esporte, eu tive oportunidade para construir, a chegar hoje, né? Eu passei em vários segmentos. Quando eu vi, o cara vai falar em recreação. Você já foi numa favela? Você já fechou uma rua da favela e chamar com os manos e tomar pinga e falar, vamos comunidade, vamos organizar um campeonato. Ô, doutor, o senhor... Você entendeu? Então, você já pegou 80 caras numa sala de aula, eu tinha um círculo militar à noite, eu tinha 80 num ginásio. Eram 80 pessoas. Não machucou ninguém, ninguém morreu, ninguém estragou a coluna. E me seguiram 16 anos. Percebe? Então, agora, eu fui fazer mestrado. Aos 64 anos, eu fui fazer doutorado. Por que eu fui fazer doutorado? Porque eu desenvolvi um teste que eu sabia que dava certo. Eu testei 4 mil pessoas, o teste de afundo. Eu fiz o teste de afundo, avaliei, vi. O mundo diz assim, quem que diz isso? Vou dizer, Mauro Gzelini? Agora, quem avaliou 4 mil pessoas e escreveu um protocolo? Eu dirigi um departamento de avaliação que nós fizemos 80 mil avaliações. 35 mil ergométricos comandado por uma equipe de cardiologistas, de 20 cardiologistas. É o maior número de avaliação. Aí eu cheguei à seguinte conclusão. Nas academias, nós temos uma possibilidade de ter 2% de cardiopata, baseado em 80 mil. Não é 8 sujeitos treinados que fez 3 séries de 15. Não. Percebe? Então é assim. Tem que ter a vivência. Então, se você está na... Experimenta. Sabe, experimenta. Eu trabalhei em hospital fazendo estimulação neuropsicomotora. Porque um brasileiro, em 1896, chamado Dr. Moncorvo Filho, foi o primeiro cara a falar sobre estimulação neuropsicomotora, que ele chamava de ginástica cerebral. Aí, em 1916, o Nilman Neurode, um alemão, publicou um livro chamado Desporto do Lactante. Foi o primeiro livro para falar sobre ginástica para bebê. Só que um brasileiro já tinha feito isso. E eu fui experimentar o negócio dele. Onde é que eu fui? Fui trabalhar com criança subnutrida na Santa Casa de São Paulo, fazendo estimulação precoce, ensinando para os médicos que não adianta encher a barriguinha do nenê de proteína, porque se não tiver estimulação neuropsicomotora, você vai criar um débil mental. Então o brasileiro está cheio de débil mental porque não tem estimulação e não come proteína, come farinha com arroz. Se percebe, João? Então, o menino jovem, é claro, se
você pergunta nas faculdades hoje, o que dá dinheiro? Vender produto na internet. Eles estão errados? Não, não estão errados. É o que dá dinheiro. É ser um youtuber. É desenvolver. Mas, Mauro, aí eu vou te botar em saia justa aí. Tudo bem, hoje em dia eu tenho muitos alunos de graduação que eu faço aquela enquete na aula, né? Porque o que vocês gostariam de. E o Carlos fez uma pergunta aí aos 44 anos. Tu acha que, em função da idade, muda muito isso, né? Mas olha só, eu pergunto na graduação o que eles querem ser. Antigamente era, isso aqui, depois personal. Quero ser primeiro trabalhar em academia, depois quero abrir uma academia, quero abrir um estúdio, agora quero trabalhar. Mas mais recentemente. Eles me respondem o seguinte: eu quero ser personal online, eu quero fazer consultoria online. Por quê? Porque é o que ganha em alavancagem, né? E ganha mais. Mas a grande questão, daí, Mauro, que eu vejo assim, ó, o pessoal quer porque dá mais grana, mas não se prepara para aquilo. E aí é o que tu tá falando, o que tu foi fazer? Foi buscar lá, foi aqui, teve vivência aqui, foi lá na favela, fez isso, aquilo. Então o cara tem que buscar se preparar para aquilo. Ah, tá dando dinheiro aqui. E aí tem uma outra coisa também, né, nessa saia justa, hein, que eu coloco assim, ó. Quem disse que não dá para ganhar dinheiro trabalhando em outra área que hoje, de repente, não esteja dando muito dinheiro? Eu acredito, que o bom profissional, ele alavanca financeiramente a carreira dele em qualquer área, desde que ele seja bom naquilo que ele faz. Sim. Realmente ele tem o que entregar para as pessoas. E se ele tem o que entregar com qualidade, ele valoriza aquilo, ele precifica o justo na atividade dele e as pessoas pagam entendendo que aquele valor, mesmo sendo muito mais caro que a realidade que ela vive dos outros profissionais, aquele profissional é de excelência, ele é diferenciado. Então, veja assim, eu não vou trabalhar com gestão do handebol aqui em Blumenau, eu resido em Blumenau, ou gestão do futevôlei aqui em Blumenau, falar do meu esporte, futevôlei, porque não dá dinheiro, João. Não dá dinheiro porque ninguém pegou ainda para fazer bem. Eu acredito que o profissional que vá buscar essa experiência que falou, e aí a pergunta do Carlos, independentemente, na minha ideia, da idade do cara, ele tem que correr atrás, buscar informação. E se ele for bom, Mauro, eu vejo que, embora não esteja no radar da galera ser gestor esportivo na modalidade de futevôlei, o cara pode construir uma carreira muito bacana, ajudar o esporte e ganhar dinheiro com isso, desde que ele goste e se prepare para fazer. Eu vejo dessa forma. Não, sem dúvida, João. E sabe o que acontece, né, João? Eu acho assim, ele está perguntando que conselho daria para quem vai entrar na profissão aos 44. Muda muito, hein? Carlos. Eu acho, um cara com na meia idade aí, que nem o Carlos, 44 anos, eu acho que Carlos, muito do que a gente está falando. Você quer atuar em que área? Primeiro você precisa definir o seu core business. Percebe? Eu vou trabalhar o quê? Por exemplo, nós temos um problema sério, sabe, João? Assim, no Brasil, particularmente no Brasil, em outros países um pouquinho menos, essa questão da jovialidade, do vigor, da aparência. Lastimavelmente, no Brasil, se associou muito à imagem do belo, do forte, que é legal, importante, com a prática da atividade profissional. Sabe? Então, esta associação da aparência, da jovialidade, e outra coisa, viu, João? Vai aqui um puxão de orelha para a turma. Nós sempre tivemos uma pedagogia muito boa. E com a influência norte-americana, nós importamos as coisas boas, que é a ciência, que é a fundamentação, e importamos o que pior existe nos Estados Unidos, que é o instrutor. Porque lá o cara é 4, 5 anos. Então, o modelo de ter que pedalar o tempo inteiro numa aula de bike, ter que pular o tempo inteiro numa aula de jump, sabe? Então, esse modelo de demonstração que nós porcamente, idiotamente importamos do modelo americano, liquida a saúde dos profissionais de determinadas modalidades. Isso foi a maior burrice, a maior importação. Porque trouxeram os americanos para dar as aulas de bike, de jump, de step, e o cara dá uma aula por dia, 2, depois ele vai trabalhar na Microsoft, porque lá não é profissão, lá é bico, lá é instrutor. Então eu fico enlouquecido. Quando eu vejo um professor que dá 3 aulas de bike, ele pedala as 3 aulas, quanto tempo? Aí você fala
não, precisa o descanso. E o princípio do treinamento e a recuperação passiva. O cara, 5 anos, está liquidado. Quando o cara está bom, quando ele está com experiência, quando ele está com maturidade, ele não aguenta mais. Porque nós importamos um modelo pedagógico errado. Nós deixamos de se preocupar com a pedagogia. Sabe? Isso matou. Sabe? Isso matou um segmento da educação física. Isso é muito triste. Nós sempre fomos muito bons em pedagogia. Então, nós tínhamos que importar a fisiologia, a biomecânica, a bioquímica e manter a pedagogia. Não! Nós botamos tudo no mesmo saco. E aí virou esse balaio de gato. Sabe? Então, isso liquidou. Então, você pega professores, daqui a pouco, João, as academias não vão ter gente para dar aula coletiva. Quem que vai dar aula coletiva? Do jeito que... João, preste atenção, meninos e meninas. Esta apologia exacerbada do treinamento online, e você... Não! Daqui a pouco, João, daqui a 5 anos, quem vai dar aula na escola? Quem vai dar recreação nos hospitais? Quem vai dar recreação nos hotéis? Quem vai ser animador social, cultural? Não, vai ser todo mundo youtuber. Percebe? Então, é um tiro no pé. Nem todo mundo tem talento para montar um produto e vender. Agora, e nem todo mundo tem o talento para ficar na frente de 50 pessoas numa piscina, num hotel, dando aula de hidroginástica. Percebe? Então, esse é um aspecto muito interessante, porque alguém está colocando aqui, né, João? Nós temos a educação física, é uma coisa fantástica, porque ela tem o pé em 2 canoas. Nenhuma outra profissão transita, né, na área da educação e na área da saúde. Nenhuma. Tem a ver com a pergunta que foi colocada aí, Mauro. Né? Eles colocaram que sair de uma área para a saúde, né, a área da saúde, né, você não acha que foi um grande erro, segundo a pessoa que está colocando aqui? Isso é amadurecimento, isso é crescimento. Saúde, não. Me desculpe, isso foi um crescimento, um respeito. A educação física evoluiu. Então, a educação ela evoluiu tanto que ela tem o pé na área da educação e na área da saúde. E se você fala em educação, você tem que falar em saúde. Percebe? Então, quantas crianças estão obesas? Agora, você chega muitas vezes na área educacional e você fala em exercício, treino, é um crime. Não, vamos fazer a biopsico-sociomotricidade. Vamos brincar de roda, tititim, rolo. Pera um pouco. Peraí. Eu estudei profundamente desenvolvimento motor. Eu estudei a linha francesa, estudei a linha de psicomotricidade, estudei a linha americana de Perceptual Motor Learning. Então, são áreas, né? Teve uma época, João, que a turma... Não, educação fina é educação psicomotora. Não, é psicomotricidade. Pô, para com isso, pô. Para com isso. Psicomotricidade, você tem 3 níveis. Você tem a educação psicomotora, a reeducação psicomotora e a terapia psicomotora. Você vai transitar onde? Você nem sabe disso, sabe? Nem tem esse conceito. Então... Não... E até se a gente pensar na escola, né? Se não for a educação física que vai trabalhar o movimento, construir a capacidade da pessoa em se entender com o corpo e se movimentar com ele, vai ser aula de inglês, de matemática, de geografia, por mais que trabalhe com o movimento associado, não tem a expertise, não tem o conhecimento, não tem o trato, que é a educação. E é o métier de trabalho da educação física, educar o cidadão a partir das aulas escolares. Vai participar na educação física, isso, vai participar na aula de matemática, de geografia, mas o nosso campo de atuação é o movimento humano. Então, nenhuma outra disciplina vai fazer o que nós fazemos. Então, se a galera fica muito nesse de pedagogia ao extremo, abordando o movimento, né, a saúde através do movimento, aí nós vamos meio que se perder na escola. Minha visão, minha humilde visão. João, existe... Eu estudei com o Galarrui, meu amigo, David Galarrui. Estudei com ele lá em Bloomington. Escrevi um capítulo do livro dele, inclusive. Pouca gente sabe disso, foi a minha época de criança. Então, o que as pessoas não entendem, né? O que as pessoas não entendem, que existe assim, a educação do movimento, que é a aprendizagem motora, e a educação por meio do movimento. Eu fiz um projeto
projeto na USP, que era assim, educação física no período de alfabetização. Eu mostrei cientificamente que por meio de estratégias metodológicas, você poderia ajudar no processo de alfabetização de crianças. Mostramos isso com testes. A importância do movimento, do perceptual motor learning. Então, desenvolvimento o quê? Desenvolvimento cognitivo. Percepção de espaço, tempo, direção, forma, textura, ritmo, percepção. Então, é o componente perceptivo motor. Então, você tem as capacidades físicas, motoras e as perceptivo-motoras. As perceptivo-motoras, você foca nos componentes cognitivos. Que hoje o pessoal fala no idoso, é a dupla tarefa. Dupla tarefa. Bom, amigo, peraí, pera um pouco. Vai fazer rosca direta contando até 10, falando nome de passarinho, falando não sei o que. Ah, para com isso, pô. Peraí, vamos, né? Sabe? Peraí, cada um na sua, né? Então vamos. Não, que ajuda? Ajuda quanto? Quanto? Você quer fazer uma dupla tarefa? Pega o idoso e coloca ele para ter percepção, ritmo, espaço, tempo, trabalhar com a resistência. O que o idoso ganha ficar pedalando na bicicleta? Melhora a condição circulatória do cérebro. E é burro. 2 neurônios. A esteira para idoso, pelo amor de Deus. O idoso não anda parado, ele anda para frente. Você percebe? Então tem um besterol na Instagram que confunde a cabeça da garotada. Porque eu quero, o que eu vou estudar? O que eu vou estudar? Agora, os caras não dão aula com a bandinha no meio das pernas, não tem aula, né? Mauro, mas aí, ó, eu não sei se tu vai concordar comigo, eu vejo assim, ó, que são sinais dos tempos, cara. Como tu mesmo falou aí, surgiu a internet, todo mundo quer ser youtuber, todo mundo quer estar ganhando like. E aí, esse besterol que tu tá falando, esse monte de coisa que não tem muito fundamento que a galera faz, é para vender online. O que eu vejo, assim, de coisa, na área de cinese, na área de biomecânica, os caras, mas da onde que ele tirou aquela ideia? Tá? Me justifica, me fundamenta que tal coisa vai acontecer tal e tal coisa. Na questão da postura humana, os caras, não, tu faz isso para resolver aqui. Eles, cara, mas da onde está o fundamento anatômico? Aonde que tem algum fundamento cinesiológico, alguma coisa biomecânica? O cara tira da cabeça dele umas loucuras e em busca de like e vender cursos, sinais dos tempos, como eu digo, e a galera vai entrando naquilo, é falar bonito, é falar difícil, a galera não entende, não busca as bases que tu falou. Acho que isso aí, Mauro, é fundamental, assim. Buscar as bases de anatomia, de cinese, de biomecânica, de fisiologia, para poder avançar. Como é que o cara quer estar no pico da pirâmide se ele não tem a base da pirâmide? Não tem como. E eu vejo que daí os sinais dos tempos é isso. A galera está engolindo aí gato por lebre, modinha, como tu falou. Hora ou outra, eu tenho 30 anos envolvido com a educação física. Está longe de ser a tua experiência, mas é uma razoável experiência. Mas eu já vi entrar e sair moda também, Mauro, que nem tu, assim. E quando, por exemplo, a moda do TRX. Vamos pegar um exemplo para eu deixar bem claro para a galera. Cara, toda academia tinha que ter aula de TRX, aqueles negócios. Hoje em dia ninguém mais trabalha com aquilo, ou muito pouco um treinamento funcional aqui e ali. Eu, Mauro, dei aula de ginástica com aquele aparelhinho de abdominal, coreografado numa sala com a galera, porque a academia que não tivesse aquele aparelhinho de abdominal estaria fora da ideia científica top do momento. Aí a biomecânica foi estudar lá, viu que aumentava a carga cervical, movimentava a cervical, não ajudava a ativar nada. Quer dizer, moda que durou ali um ano e meio, e era o baragadu do baragadu. Então eu vejo que sinais dos tempos, né, Mauro, com o advento da internet, Instagram, nós estamos aqui, YouTube, tudo tem o bom, tem o ruim, né? E a galera tem que ficar ligada, porque tem os aproveitadores de momento das coisas. Base, galera. Vai buscar base do negócio. Então, Josemar, é perfeito a sua colocação, João, porque o que acontece, né? Existem duas coisas interessantes. Moda e modo. Eu, em 1984, eu fiz uma matéria, estava no auge da aeróbica e tal, e alguém me disse assim, a repórter falou assim, me diga uma coisa, quanto tempo vai durar esta moda do exercício? 1984. Eu disse assim, olha, moda é algo passageiro. Ela tem um tempo, e se marca, ela vai, cresce, e depois ela cai. O nosso grande desafio, falei isso em 84, é transformar o exercício como um modo de vida, um estilo de vida, que ele faça parte do estilo de vida das pessoas. Eu falei isso há 40 anos atrás. Então, o que acontece? A aeróbica teve, depois ela criou os filhinhos.
Veio o step, veio o jump, veio a hidroginástica, veio os ritmos, mas todos netinhos do treino aeróbio. Então foi mudando, mas a essência é... Não, mas o treinamento... Pera um pouco. O treinamento contínuo funciona. Intervalado funciona. Você tem 3, 4 grandes métodos e as suas combinações e variações. Então, quer dizer, o exercício, né, aí a gente vê, né, João, no tema do nosso bate-papo, é assim, nós somos bombardeados e você colocou de informação. Qual que é o desafio para você ter sucesso na carreira? Lembra que eu falei? A informação envelhece. O conhecimento é perene. Então, o que é o conhecimento? O que é o conhecimento? Não vou nem falar em sabedoria, hein? Que é outro, né? O conhecimento é a aplicação prática da informação. Conhecimento. E você transforma isso em resultado em dinheiro e sucesso. Isso é conhecimento. Então, a informação, ela depende dos dados. Você trabalha com postura. Primeiro passo é coletar os dados. Vou coletar os dados. Agora, eu tenho um monte. O que eu vou fazer com esses dados? Se eu não tiver uma informação, esses dados morrem. Então, esses dados vão me dar a informação para eu estruturar um programa. E se eu pegar esse programa baseado nos dados, na informação que eu tenho de postura, de avaliação, de cineantropometria, e transformo num produto que eu ganho dinheiro, eu tenho conhecimento. Então, essa é a linha. Dados, informação, conhecimento. A maioria das pessoas mal conhece os dados. Mal domina as informações disponíveis. Então, a informação, ela é bombardeada, ela tem um tempo de duração. Bach, Beethoven e Chopin são clássicos. Avaliação postural, simetrógrafo, pelo aparelhinho ou por computador, é clássico. É clássico. Vai inventar o quê? Não, meu. Você tem aquele simétrico de cordinha, de não sei o que, você põe o cara, você escaneia o cara, mas a base é análise cineantropométrica. Isso é clássico. Então, João, as pessoas precisam entender. Primeiro nível para você ter sucesso é uma sigla que eu chamo de chama. O primeiro C é do conhecimento. Mas para você ter o conhecimento, você precisa ter uma boa base de dados, você precisa ter a informação e transformar essa informação em aplicação prática. Resultado. Ciência, para mim, é resultado, é grana, dinheiro, bolso. Isso daí. Se não é bater palma para louco. As academias não têm informação suficiente. Não tem. É uma crítica. Como é que eu vou ter informação? É na avaliação. Agora, não adianta eu pegar aquele monte de informação e vou dar para um Zé Mané que chega lá e dá... João, nós continuamos, João, com a ficha de adaptação igual a 40 anos atrás. Ou esse negócio é muito bom, pô, será que o aluno... Não evoluímos nada, né, Mauro? Esse negócio é muito bom, não evoluímos nada. Não evoluímos nada. Percebe? Você acha que uma senhora, uma menina, que entra na academia, quer treinar o corpo inteiro? Eu posso dizer que não, porque eu avaliei 16 mil pessoas para perguntar o que ela queria da academia. A gente tem a resposta. Mulher quer abdômen, perna e glúteo, homem quer braço, peito, abdômen. E aí tem ficha de adaptação do corpo inteiro. Me prove cientificamente que você vai encantar alguém que quer treinar abdômen, perna e glúteo, vai fazer remada fechada, remada aberta, pole alto, tríceps coice. Aí o cara vai embora e o nego fala assim, o aluno não fica na academia. Claro, você espanta ele já no início, porra. Você quer dar ficha pro corpo inteiro? Não, mas a bio... Amigo, você tem 5 meses para encantar o freguês. De 3 a 5. Você tem data base. Então, se o nego quer barriga, quebra a barriga dele. Deixa ele com a bunda doendo, deixa com as pernas. Depois você vai falar no corpo. Quem quer corpo perfeito, João, é physique, biquíni, bodybuilder e gogoboy. O resto mostra aquilo que sente. Percebe? Então, primeiro é o conhecimento. Aí vem o
o seguinte: quais as informações que eu preciso ter para eu ganhar dinheiro? No nicho que eu escolhi. Quero ser personal online, perfeito. Quais as informações que você precisa ter? A respeito do quê? Quais as informações? Fisiologia, biomecânica, computação, programação, web designer, writer, copywriter? O que você precisa? Dominar as técnicas de filmagem? Se falar de frente para a câmera? Você é um Zé Mané, pô. Você não fala nem no espelho, quer falar com a câmera com o outro, cara. Você não se expressa verbalmente, corporalmente. Percebe? Então, esse é o primeiro. Nós temos que filtrar, como você colocou no início. Nós somos bombardeados de informações. De repente você abre um site, daqui a pouco você de repente fala, onde é que eu comecei mesmo? Não é assim? Esse é o C. C. Agora vem o H, habilidade. Se você é um professor, você tem que ter 3 tipos de habilidades. Habilidade é algo que é aprendido, é treinável. Você precisa ter a habilidade de demonstrar. Eu não vou dar crossfit porque eu não sei demonstrar subida na argola. Nem tenho idade para isso, nem tenho saco, nem paciência. Mas é fantástico. Então você tem que ter a habilidade de corrigir. Tem personal trainer, assim, respira. Não sabe corrigir. E você acompanhante training, né, Mauro? Tem uns aí que é acompanhante training. Eles acompanham o training. Então, se você vai estar, vamos dizer assim, como personal na prática, no grupo, então, isso daí. Então, você tem que ter a habilidade de ajudar a executar o movimento. São 3 habilidades. Demonstrar, corrigir e auxiliar. As habilidades motoras. Isso depende do quê? De treino, de prática, de suar, de sujar o short, de ter calo na mão. Você não precisa ser o melhor. Eu não preciso fazer o supino com 120 quilos. Mas eu preciso saber ajudar o aluno que tem dificuldade de fazer o supino. Onde é que eu vou tocar? Você sabe fazer uma estimulação tátil sinestésica? Você sabe fazer uma correção tátil? Você sabe dar um feedback corretivo? Você sabe o que é feedback valorativo? Isso é treinável. É o H. CH. Agora vem o A. O é da atitude. Agora é que os homens se diferem das crianças. Porque todo mundo pode ter a mesma informação, o mesmo nível de habilidade, mas a atitude é a hora da entrevista, a hora do olho no olho. A atitude depende do que das suas características pessoais. E aí, há uns anos atrás... Aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui foi um documento que eu fiz, duas folhinhas. Eu fiz uma entrevista. Eu queria entender um pouco mais o que diferenciava um personal do outro quando tudo fica igual, tudo é commodity. Todo mundo sabe de fisiologia, biomecânica, fica tudo igual. Chega uma hora que todo mundo, as academias todas têm o mesmo programa, a mesma base, fica tudo igual. O hardware é igual, o software é igual, agora vem o peopleware. Características do meu personal trainer, o peopleware. Ter um acompanhamento e uma orientação para melhorar e, se possível, corrigir as partes do meu corpo que eu considerava pouco trabalhada e outras que eu desconhecia, pois sentia que me exercitar sozinho, o caminho estava sendo muito difícil. Porque eu fui pesquisar com as pessoas, eu quero saber por que você procura um personal, meu? Para quê? Queria fazer uma avaliação, ouvir suas considerações, trocar ideias, obter uma prescrição, ter um acompanhamento, depois de um determinado tempo, ser reavaliada para me certificar dos bons resultados. Não é trocador de pino e segurança de esteira, meus queridos, vocês são os bobinhos, que acham que saber supino e 3 de 15, saber GVT, Superset, não sei o que, é grande vantagem. Você é mais um tonto. Você é mais um na multidão. Quem? Esses eram meus objetivos. Desejava, portanto, avaliação, prescrição, acompanhamento e resultados. E o nego acha que se ele subir ao GVT, o ST, contração de pico, piramidal crescente, ele é o rei da cocada preta.
Pobrezinho. Pobrezinho. Aí, aqui, ó. Aí fiz a pergunta seguinte, João. Quem? Esses eram meus objetivos. E, para tanto, fui atrás de um profissional com as qualidades que julgava indispensáveis naquele momento. Ó. Tem. Deveria ser uma pessoa. Menino, você quer ser personal? Abre os seus olhos. Open your mind. Larga. Seja. Cresça. 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 Pelo amor de Deus. Pula fora. Pula. Todo mundo sabe fisiologia biomecânica. Aqui é a minha biblioteca. Tem 20, tem 200, inclusive 3 livros do João. Tá faltando um que eu não tenho ainda, que ele me mandou. Deveria ser uma pessoa. Olha lá. Você quer ser personal? Ó, opinião de aluno. Não é do professor Mauro, não. É de aluno. Que eu pesquisei. Respeitável. Com conhecimento da sua área de atuação. Que me passasse segurança. Simpatia, acolhimento, respeito, honestidade, energia suave, mas ao mesmo tempo força. Nhenhenhé. Vamos lá, levanta a perninha, vamos lá. Isso é mimimi. Isso é mimimi. Responsabilidade, dinâmico sem ser ansioso. Você está vendo? É características pessoais. Aqui que os homens se diferenciam das crianças. Personalidade desafiadora. Aparência limpa, saudável, trabalhada e muito bem cuidada. Não falou hipertrofia. Aparência saudável. Crianças. Exigente. Perspicaz. Alerta. Esperto. Discreto. Alguma cultura geral, porque conversando durante a execução de algum exercício, parece que o tempo fala mais. Ô, mano, é o Corinthians, Belo. É o PT, ô, Belo, mano. Ô, eu. Olha aqui. Você quer ser personal? Informado. Alegria de viver. O cara é mais depressivo que o aluno, meu Deus do céu. Vai trabalhar no Banco do Brasil de caixa. Alegria de trabalhar. Pô, tô cansado. Pô, que merda, não ganho dinheiro. Fica em casa, diabo. Fica em casa, não enche o saco. Que não permitisse erros. Pouco condescendente. As pessoas querem ser mandadas. Vai! Oh, força, cara! Ninguém gosta de bunda mole. Quem gosta de bunda mole é político. Gostasse do que faz com amor e dedicação. Isso você transmite para a pessoa, pelo olhar. Você exala. Você exala. Se importasse com os resultados, tanto ou mais do que eu. Nem quer ser personal, acho que sobre os 36 métodos de musculação ele é personal, João. Mauro, tu falou, tu usou uma analogia, um termo aí que eu achei muito bacana, cara. O cara entender de métodos de treinamento, fisiologia, cinésio, é uma commodity. Tu usou esse termo aí, cara, fechou? Isso é o básico do básico, isso é uma commodity. Todo mundo tem que entender de treinamento, de volume de carga, variáveis agudas e manipulação da carga, de fisiologia aplicada. Isso é commodity. Tudo negócio. Perfeito, criativo nos exercícios. Assíduo. Que, enquanto essa característica que tu está incluindo dentro da chama, né? Que é a tua sigla, tu tá incluindo. Isso é atitude. Na atitude, características pessoais. Uhum. Porque a atitude é o querer fazer. Uhum. Atitude é o querer fazer. O conhecimento é por que fazer. A habilidade é saber fazer. A atitude é querer fazer. Querer fazer. Que, enquanto eu estivesse me exercitando, eu não estou no celular, pudesse sentir que estava sendo foco, seu foco de atenção. Você quer ter sucesso como personal? Como isso aqui é para a vida. Que tivesse conhecimento e capacidade de me orientar nas dúvidas. Meu amigo, eu nunca orientei nutrição em 50 anos como personal. Nunca. Nunca. Professor, o que eu como? Quer saber o que eu como? Cerveja, queijo pra cacete. Essa é a pior de todas. Adoro cerveja e queijo.
Não como carne vermelha. Adoro porco, costela de porco, entendeu? Não vou. Tomou whey protein, agora você toma essa dose aqui. João, os caras não sabem fazer trabalho preventivo, já quer corrigir patologia. Tá na moda agora falar em disfunção. Gente, disfunção é para nego grande. Professor tem que conhecer déficit de movimento. Diferença, déficit e disfunção. Disfunção é para nego grande. O cara não sabe nem que já quer controlar lá, deixa que eu cuido. Descompatia, deixa comigo. Vai pagar. Não sabe nem fazer o básico. Já quer pegar do fisioterapeuta. Não, porque o fisioterapeuta... Amigo, você é um perigoso. Você sabe a causa da dor? Você fez o diagnóstico? Não, você não foi preparado para fazer diagnóstico, cara. Para com isso. Tenha humildade. Mete a sandalinha da humildade e peça ajuda. Descobertas. Descobri à medida que o tempo foi passando que o meu personal não só cuidava. Preste atenção, crianças. Descobri, à medida que o tempo foi passando, que o meu personal não só cuidava da minha condição física, mas também tinha a capacidade de me fazer sentir a melhora do meu aspecto emocional. Mexer na mitocôndria, qualquer um vai. Você tem que ir além da mitocôndria, Zé Mané. Meninos, meninas, mitocôndria é commodity, nós já sabemos o que acontece. Tá claro. Melhorando minha autoestima. Eu estava mais alegre e realizada, mais feliz à medida que meus resultados iam se modificando. Tinha mais alegria e disposição para sair à noite, levantar cedo. Parecia que o tempo útil tinha crescido, sobrando energia suficiente para comparecer mais disposta aos eventos. Isso é vida, João. E o cara está preocupado com a ativação da emitória da MPK, meu Deus do céu. Isso está no livro, Cultura de Bunda. Você bota a bunda, o glúteo, e lê, e lê, e lê. Depois aplica. Aqui. Aqui. Esse é um... Ô, Mauro, Missão do personal. O que é o M e o que é o A, cara? A atitude aí já ficou bem clara, que até eu acho que é o que a galera tem mais déficit, né? Se a gente parar para pensar... Conhecimento e habilidade. João, conhecimento e habilidade. Quando é que o cara é contratado? Faz um teste cognitivo. Manda ele dar uma aula prática. Onde é que ele quebra? Na entrevista. É na entrevista, meu velho. Missão do personal trainer. Qual a sua contribuição? Hoje em dia, quando comento com alguém sobre a maneira como me exercito, gosto muito de frisar que descobri que a missão do personal trainer não é apenas dizer como e quais exercícios devem ser feitos. É bem mais do que isso. Aí vem os caras agora é o personal lifer. Agora é o wellness personal, coach wellness. João, isso aqui tem 20 anos. Escrevi e isso é há 20 atual, e é atual, né? É uma demanda atual. Atual. Agora, meninos, isso tinha que estar na cabeceira de todo mundo. A missão do personal trainer, preste atenção, é do personal, do professor. A missão é cuidar do seu aluno com competência e acolhimento, percebendo suas características pessoais e usando-as para atingir os objetivos do aluno por meio do exercício, que é a pílula mágica. A missão não se limita, portanto, apenas a avaliar, prescrever, aplicar os exercícios e acompanhar o aluno na melhoria do seu condicionamento físico. Ela é muito mais ampla. Entendam isso, pelo amor de Deus. A educação física não pode se restringir ao bumbum na nuca, à barriga de tanquinho, ao palco, pelo amor de Deus. Isso é muito pouco para a nossa profissão. Gente, acorde. Hello! Hello! Se nós não tomarmos cuidado, João, nós vamos tomar uma rasteira da fisioterapia, da nutrição, nós vamos perder o rumo. Aí nós queremos fazer o quê? Quebrar o galho e tentar fazer as vezes do cara. Ou então você vai fazer nutrição. Sabe o que eu me pergunto, Mauro, se esse nosso papo aqui não está passando uma ideia para a gurizada aí,
principalmente os mais novos, papo de velho, um com 51, o outro lá com não sei quanto tempo de experiência, isso é da época deles. Cara, o pior é que não é isso que tu tá falando, eu falo com outras palavras, mas muito similar, e o contexto, a concepção é a mesma tua. A educação física está se limitando a uma bunda na nuca, a um abdômen tanquinho, enquanto várias outras situações se cria lá aquelas teorias mirabolantes que não sei onde é que está o fundamento daquela teoria para vender um curso, uma estratégia, não sei o quê. Então fica muito vago, a galera começa a falar uns termos, aí eu pergunto, tá, mas o que que é isso? Ah, meu, o professor lá falou. Mas o que que é isso que o professor lá falou que tu está repetindo? Não, mas o professor lá falou que é isso aqui. Então, assim, é um conhecimento superficial, uns termos, umas teorias, trabalhando em cima de commodity, como tu usou o termo, eu gostei muito desse termo, assim, e eu vou além, Mauro. Eu acho que nem o commodity a galera tá sabendo, tá? Eu acho que falha muito em saber a base de biomecânica, de fisiologia, de anatomia. Nem o commodity, que é básico para todo mundo, a galera sabe. Imagina aí o A da atitude que tu elencou vários aspectos há 20 anos atrás e que são extremamente atuais. Então, assim, levando tudo isso em consideração, que tu falou de nós tomar uma rasteira da fisioterapia da nutrição, eu vejo também o seguinte, ó, não falta muito para nós tomarmos essa rasteira. A fisioterapia já está trabalhando com a musculação terapêutica. Ou seja, e o que eles estão fazendo lá naquela musculação terapêutica é a musculação que a gente poderia estar fazendo. Só que a gente está pensando no abdômen, tanquinho e na bunda, na nuca. Não que isso não deva ser pensado, mas o problema é restringir a educação física a uma bunda na nuca e um abdômen tanquinho. Então eu espero que a nossa conversa aqui não fique aquela, mas os caras são das antigas. Eu e o Maurão somos das antigas. Mas o que o Maurão elencou aí no questionário dele de 20 anos atrás, eu diria que é extremamente atual como demanda do nosso cliente, do nosso público que consome o nosso serviço. João, e veja, João, agora tem o M. Fala aí, Maurão, o que é o M e o outro A? O M é de motivação. O que é motivação? Motivos que te levam à ação. Isso é motivação. Você tem a motivação intrínseca, eu quero. Para quem? Para mim. Motivação intrínseca. E tem a motivação extrínseca, que é o reconhecimento da sociedade, do seu aluno, do troféu. Sabe, eu quero ser reconhecido pela sociedade. Ok? Vai em busca. Tem uma pessoa que fez curso comigo. Ele tem mais de 60, ele trabalha com idoso, ele foi treinador de futebol, e aí do Sul, em algum lugar aí. Ele chama MH Trainer, ele falou assim, professor, ele foi treinador de futebol e tal, e ele é um coroa. Mais novo que eu, mas é um coroa. Ele se especializou em treinamento home office, home care, para idosos. Ele falou assim, eu quero ser o melhor professor de idosos da minha cidade. E ele postou uns vídeos, eu peguei, carquei nele, falei, velho, você usou um vídeo, e eu assisto, os que me seguem, eu vejo, e aí eu mando em cima, sou velho rabugento. Falei assim, cara, você colocou um velho cifótico, torto, no TRX? Você tá louco? Não falei, você tá louco. Falei, na live hoje, na live. Pô, ele fica, pelo amor de Deus, pra você não pode fazer isso. O TRX é instável. Para um velho que não tem estabilidade glenomeral, escápulo-torácica, que tá tudo fodido. Como é que você vai botar o cara ficar no TRX para ajudar a agachar? Você tá louco, cara? Ele arrancou, tirou o vídeo do ar. Tirou o vídeo do ar. Eu escrevi para ele. Tá certo. Mas você não errou. Primeiro, você fez uma besteira. Primeira besteira não é erro, é engano. Se você repetir, aí é. Então, aprenda que isso não se deve fazer com o idoso. Como é que você vai trabalhar numa articulação comprometida com artrose, artrite, com discopatia, porque o cara fica tentando agachar segurando no TRX, pô? Mauro, mas isso aí não é uma commodity, não era um conhecimento de base mínimo, já que ele está se especializando nessa área e falhou por não ter, ou talvez até ele tenha esse conhecimento, mas ele não consegue gerenciar a interpretação do uso desse conhecimento na aplicação profissional. Sim, foi um tema porque provavelmente informação não sabe usar na prática, mas, né? João, Mas de qualquer forma é uma commodity essa informação, sim, uma informação que ele deveria dominar. E veja, provavelmente ele viu algum cara famosinho que diz que dá treino para idoso, que tem de nego dando treino para idoso hoje. Eu falo assim, gente, acho que vocês nunca olharam para o teu avô. Você vai dar um treino para idoso? Experimenta no teu avô. Tua avó faz?
Tua mãe faz, tua tia não. Então, cara, você é louco. É para vender mais um curso. Tá cheio de negócio. Funcional para idoso, não sei o que. Todo mundo agora entende idoso. Amigo, peraí. Peraí. Então, o M, João, é de motivação. Motivo te leva. É o teu propósito. Você ter envolvido, você querer crescer, você ir atrás, você estudar, você perguntar, você assistir uma live, você estar motivado. Você tem motivos que te levam à ação, que te levam à transformação. Isso é o M. Eu fui fazer doutorado com 60. Eu viajei, João, eu viajei 25 mil quilômetros, eu e minha esposa, durante 4 anos. A grana que eu gastei dá para comprar um apartamento. Eu viajei 25 mil quilômetros. Toda terça-feira eu ia para Piracicaba. Viajava 600 quilômetros, 300 para ir, sabe? Por que eu fui fazer isso? Porque eu adoro a minha profissão. Eu não estava contente, eu queria mostrar, primeiro para mim, que o que eu fazia eu tinha certeza absoluta. Então eu chamei uma banca de 5 doutor, olha, agora vocês me aplaudem, me dá um 10 com louvor, porque eu sei o que eu estou fazendo. Provei cientificamente que meu teste era válido. E dava informação científica. Mas eu já sabia disso. Já tinha visto na prática que dava certo. Mas o mundo da ciência tem esse lado pernóstico, que é bom, que é necessário. Senão todo mundo se mete a falar um monte de besteira. Percebe? Então, essa foi a motivação intrínseca. Não para eu ser chamado de doutor. Eu tenho 38 livros escritos, dei mais de 1.200 cursos. Em qualquer país sério eu teria honoris causa. Qualquer país sério eu teria honoris causa. Quem que tem 38, quase ele 40 livros já escritos. Tem 4 que nem publiquei. Está publicado na Amazon, sei lá onde, está por aí, como coautor. Percebe? Então eu fui fazer aquilo que? Motivação, intrínseco. Porque eu gosto da educação física. Eu continuo aprendendo. Pô, isso é a tarde inteira. Eu estava traduzindo um artigo do Banking Test. É um teste maluco do Banking Test. O cara descobriu um teste de core fantástico para atleta. Chama Banking Test. Porque eu vou dar uma aula sábado no pós-graduação. Eu vou falar o dia inteiro sobre core. Eu olhei 15 testes sobre core. De A a Z. Isso me motiva, sabe, João? É quando você me chamou para a Lab, pô, isso é do M. Pô, tá motivação. Pô, meu, que bacana. Porra, me preparei, organizei, levantei o material. Isso é uma mola propulsora. E o A, João, é de amor. Então é de amor. Né? E amor, o que é amor? Não se explica. Amor não se explica. O que se sente não explica. Me explica. Você me ama quanto? Você vai querer isso. Imagina o número. Põe mais um 0. Percebe? Chama. É isso, Chama. Maurão. Chama. Se vocês consultarem, se vocês não vão achar o chama, vocês vão achar o chá. Qualquer site de administração, de carreira, de orientação, usa a sigla chá. Conhecimento, habilidade e atitude. E eu ampliei, porque eu acho que o conhecimento é a motivação e o amor. São as molas propulsoras. Porque todo mundo tem conhecimento, todo mundo tem habilidade, todo mundo tem atitude. Mas a motivação e o amor começam a diferenciar os profissionais. E essa é a sigla. Eu acho que aí entra esse amor aí, Mauro, quando o pessoal perguntou. Eu estava varrendo aqui as perguntas que o pessoal fez, né? Eu vejo que talvez seja o principal critério para escolher qualquer profissão. É o amor que ele tem por aquela profissão. Se o cara é engenheiro civil, elétrico, programador, seja o que for, lixeiro, seja lá o que for, se ele fizer aquilo com amor, ele tem grande chance de se dar super bem na profissão, de ser um profissional de excelência, porque ele faz com amor. Aí essas outras características que tu colocou na chama, elas são mais passíveis de serem feitas, né? A habilidade, ele vai buscar desenvolver a habilidade que ele não tem, porque ele tem amor por aquela profissão. A motivação, eu acho que até vem à deriva, sabe? Se ele tem amor por uma profissão, a motivação que motiva ele a ação, vem que meio junto ali, a rodo, junto naquele envolvimento todo. Então, eu acho que amor pela profissão resume bastante do nosso papo aqui, né? Para a galera ver assim, ó, pela profissão da educação física e dentro das 70, 80 segmentações possíveis de atuação, de repente eu não tenho amor por tudo na educação física, mas entre 70 e 80 eu posso achar uma bem bacana aí, ou 2 ou 3, até porque tu falou que hoje em dia, e isso é uma realidade, a pessoa tende a ter 2, 3 tipos de trabalhos diferentes ao longo da sua carreira profissional, Sim. Né?
Isso não acontece comigo, né, Mauro? Eu estudei para ser professor, doutor, pesquisador. Eu sou doutor hoje, mas não sou pesquisador e sou conhecido mais como youtuber do que como professor. Para ver como eu estou sofrendo esse processo de imigração de umas E atividades. você está sofrendo um processo de transformação natural que acontece no conceito moderno de carreira, sabe? Então, veja, antigamente, veja, é uma coisa assim muito clara. Nos anos 40, 50, a média, o cara 50 anos estava morto, média Uhum. de idade, 50 anos. Então, quer dizer, não dava tempo. Hoje, você chega a 80. Então, você está conseguindo, você mais 30, dá para você fazer outra faculdade, dá para aprender outra. Então, a possibilidade e depois o acesso à informação, a quantidade, sabe, a disponibilidade que existe, né? Então, eu vou dizer assim, construir uma carreira de sucesso é você preencher esses 5 itens, né? É você contemplar esses 5 itens que são clássicos, eu não inventei, né? O chá eu não inventei, o chama eu juntei, né? Não sou o criador, não. Eu sou um reorganizador de ideias e peguei tudo aquilo que eu vivenciei e coloquei dentro desse pacotão que eu vejo. Então é aquela história, né? A lei das 10.000 horas, você só fica bom 10.000 horas. Isso para música, para as artes, para o exercício, ok. Desde que você faça certo. Uma vez perguntaram para o Oscar, Oscar, mão santo, caramba, é mão Uhum. treinada. Agora, Ele ficava bravo, né? Do pessoal chamar ele de não, mão santa. Mão santa é só o que caralho. acontece. Quantas vezes eu tive que treinar isso aqui, né? O Rogério Ceni para fazer os 100 gols como goleiro, ele treinou horas e horas e horas para aprender corretamente, porque não adianta eu treinar 1.000 horas e treinar errado. Então, além das 10.000 horas, nenhum piloto de Boeing vai sentar no Boeing se ele não tiver pelo menos 4, 5 mil horas de voo. Ele vai no teco-teco. Agora, o menino está na faculdade e tem 3 horas de voo, é personal. A nossa profissão permite isso, né? Graças a Deus, que pelo menos ele paga a faculdade, como aconteceu comigo. Sinais dos tempos, cara. É como nós estamos vivendo um planeta Terra, um planeta Brasil, que é sinais dos tempos. É assim que a banda está tocando atualmente. A gente tem que se adaptar e orientar a galera para tentar fazer um trabalho bom. Tu elencou, quando tu entrou ali nas habilidades, né? Não, nas habilidades não. Ou foi? Vários itens de demanda do nosso cliente que eu vejo assim, ó, negligenciado pela galera. Então, Mourão, a gente está já chegando no final da live aí. Pô, assim, eu acho que a galera que nos acompanhou, se acompanhou no começo, meio e fim, teve uma aula com o professor Mauro Ghiseline aqui. Eu vou deixar salvo, a galera que quiser indicar, depois para outros colegas virem assistir, seguir o professor Mauro Ghiseline aqui no Instagram. Tu tem canal no YouTube também, Mauro? Tudo Mauro Ghiseline. Tá, eu tenho um canal do YouTube, tem lá, tem os vídeos, né? São vídeos mais pedagógicos, tem vídeo para idoso, vídeo dicas, e eu sempre faço umas lives, né? Na hora do almoço eu deixo gravado. Eu pego temas, por exemplo, hoje eu falei sobre o que é variedade e variabilidade. Hoje na live eu falei que quando você pega as habilidades motoras, você tem 3 grupos. Então você tem as locomoção, estabilização e manipulação. São os 3 grupos de habilidade, em termos de desenvolvimento motor. Aí você leva isso para o fitness. Aí quando você pega as habilidades de locomoção, você tem que variar. Correr, saltar, galopar, saltar um dos pés. Dois. Aí você pega a habilidade e você tem que usar o princípio da variabilidade. Percebe? Então eles entenderem o que é variedade e variabilidade, que é um princípio básico do treinamento esportivo. Princípio da variabilidade. Você tem que variar o estímulo. Mas você precisa entender o que é. Senão o cara não sabe, eu vou variar. Ele parece que variar a intensidade e volume. Não, pera um pouco, esse é um dos aspectos. O exercício tem complexidade. Aí é uma outra pegada, né? Então aí você precisa... Então, esse é... Tem que entender, eu vejo muito... Aluno de graduação mais, né? A gente pergunta, ouviu falar do princípio da variabilidade? Já ouvi falar. O que é o princípio? Não, professor, eu ouvi falar. E assim, o mais incrível é que teve aula de treinamento esportivo que caiu esse conteúdo há 1, 2 semestres atrás. Esse é um outro problema que fica para uma outra live para eu debater contigo aí, que é como a galera está estudando também. A galera está tendo um estudo que, na minha interpretação, está totalmente equivocado, porque o cara estuda para tirar uma nota,
para uma prova e não para ser um profissional. Mas isso fica uma outra live que eu acho que aí a gente tem muito também para debater e discutir com a gurizada. Ô, Mauro, eu quero, indo aqui para o final da live, cara, te agradecer demais aí por tu ter aceitado o convite. Eu sabia que ia ser esse show que foi aí, né? Que a galera curtiu. Teve muitas perguntas que eu coloquei na tela e tu estavas respondendo ao natural, então eu vi a tua fala dentro daquela pergunta, eu já jogava aqui na tela. E eu acho que essa ideia da commodity tua eu vou adotar. Gostei muito. Pô, isso é commodity, cara. Tu não sabe isso. E a sigla chama, né? Eu acho que fica aí como, talvez, aí visão geral da galera, né? Essa ideia chama, cara. É essa sigla aí. Então eu pediria, Mauro, que tu faça as tuas últimas palavras aí para se despedir para a gente fechar a live aí com a gurizada, né? Então, João, primeiro, assim, né? Primeiro, segundo, terceiro, primeiro, agradecer muito, você sempre muito gentil comigo, muito carinhoso, desde quando nós fizemos a primeira bate-papo lá no início da pandemia, né? Que fizemos uma live lá que foi muito agradável, né? Então, eu sou muito grato. Uma coisa que eu aprendi, sabe, é ser grato. Sabe, a gratidão, a ingratidão é um comportamento, é uma atitude muito, muito ruim. As pessoas se esquecem muito. Então, todas aquelas pessoas que me ajudaram na minha carreira, que me oportunizaram, porque não adianta, cara, abrir a porta e você não conseguir responder. Mas eu sou muito grato àquelas pessoas que me convidaram e que me convidam, né? Para, de alguma forma, ter a oportunidade de transmitir aquilo que eu aprendi e continuo aprendendo. Ao longo desses 56 aí. Hoje eu fiquei a tarde, manhã inteira estudando banco intérprete, eu achei sensacional. É uma proposta de avaliação de cor, assim, muito interessante, muito, muito, muito legal, assim, como mais uma proposta de avaliação dentro disso que eu gosto, que é a parte de avaliação de movimento, qual e quant, nesse mix de qual e quant, né? Então, João, eu sou muito grato a você, eu conheci você, assim, virtualmente, né, há uns 6 anos atrás, nas suas lives, falando sobre a fisiologia, falando sobre, lá no quadro, escrevendo, você estava começando com o seu projeto, eu comentei com o Arthur Monteiro, né, você pode, ele falou, esse menino é esse menino, para você, menina. É um professor muito bom. Eu falei, realmente, a didática dele é muito boa, ele vai ao ponto, tem sólidos fundamentos científicos, tem experiência prática. Me encanta muito as pessoas que têm esse mix, né, de mostra, faz, suja o short, não fica só no oba-oba, só mostrando aqueles artigos que a população brasileira mal fala português e o cara vai dar uma, ela só mostra artigo em inglês. Eu acho isso uma afronta para a ignorância, para a pobreza da nossa cultura. Nós mal falamos português. Então, você dar uma aula e mostrando os artigos em inglês, tudo bem, se mostra que você... Mas, puta vida, nós mal falamos português, meu. Percebe? Então, tem algumas coisinhas assim que, na minha percepção, eu admiro muito o seu trabalho, a sua forma de se comunicar, né? Usar as suas estratégias junto com o Caio lá, né? Então, isso é uma coisa muito boa. A sua contribuição, João, tem sido muito boa, fantástico o seu canal, né? Então, esse seu propósito de se transformar no youtuber, né? É muito bom. Precisamos de bons youtubers. Precisamos. Eu gostaria de ser um também, eu sei, eu tenho minhas limitações, né? Então, eu agradeço muito, sou muito grato ao convite, à confiança, à sua generosidade, tá bom? E eu tenho meu canal, né, no Instagram, eu tenho minhas coisas. Hoje eu desenvolvi alguns cursos EAD, né? Acho que uns 7, 8, eu mandei 4 para Portugal. Então, eu tenho um curso que eu treinando idoso, está na plataforma do Rodrigo Zago. É um curso que são mais ou menos 100 horas. Né, mais de 100 horas, são 190 vídeos, onde eu sistematizei um programa de treinamento para idosos, baseado em realidade, tem a ciência, mas eu mostro modus operantes, os fundamentos, né? E eu aí fiz um outro curso que período de treinamento para sedentários, né? Que eu acho que nós temos um déficit muito grande, a gente fala muito em high level, né, isso, e a gente realmente não sabe como elaborar um programa de treinamento para indivíduos sedentários. Inexperientes ou experientes, que a gente chama de iniciante. Né? Iniciante, a gente faz uma classificação, então eu desenvolvi um curso, né, onde eu dou passo a passo. O pessoal fala muito em periodização, mas você periodizar um programa que você contempla 6 habilidades, capacidades biomotoras, é diferente de periodizar para a força hipertrófica. Quando você tem que contemplar equilíbrio e estabilidade, que a pessoa nem sabe o que é equilíbrio e estabilidade, diferença,
mobilidade, flexibilidade, coordenação, resistência de força. Como é que você coloca esse mix todo dentro de um programa para encantar as pessoas em 6 meses? Né? Então, adquirir que se interessou, Mauro, entra em contato contigo para verificar no direct. O meu curso de idoso está na plataforma o Rodrigo Zago, muito gentilmente colocou o meu curso na plataforma. Então a pessoa compra a plataforma dele e o meu curso está lá. É porque eu não tenho gás, peso para fazer campanhas, eu vender, não sei o que, não tenho essa estrutura, né? Eu e a Dona Lia, né? Então fazemos parcerias, né? Então eu tenho esses. Então, são cursos que eu desenvolvi, né? Tem o meu curso de avaliação multifuncional, né? Que eram 11 testes, agora eu estou ampliando, né? Eu ensino como é que você avalia, como é que você filma, como é que você identifica o déficit de movimento, como é que você corrige os déficits. Então, é uma avaliação para preparar o cara para treinar, né? Para resistência de força, força hipertrófica, né? Então, é uma proposta bem interessante. Então, são os cursos que eu tenho, né? Sabe, João? E lá no meu canal do YouTube tem as avaliações, tem exemplos práticos, né? Então é a minha comunicação com esse modelo. Maurão, show de bola, a galera que quiser mais informações, tem um curso na plataforma do Rodrigo Zago e as demais conversa com o Maurão aí no direct, né? Tira dúvida aí. Isso, Mauro, obrigado pelas tuas palavras, tá? Fico assim muito lisonjeado, agradecido aí. Realmente de ouvir de uma pessoa com a tua experiência, né? E aí, tu estava falando aí, me tecendo algumas palavras de elogio, eu lembrando da minha graduação, que eu queria tanto fazer curso contigo, e era sempre naquele aperto, né? Na Federal, lá não tinha muito dinheiro para nada, e eu tive uma alegria de fazer um curso contigo lá em Cruz Alta, que foi na cidade natal, que eu consegui uma verba lá, e sempre tive essa dificuldade. Agora, para mim é uma alegria muito grande poder fazer uma live aqui, podcast aqui junto contigo, né? Poder trocar uma experiência e trazer informação para a galera, né? E aprender contigo, como eu aprendi hoje. Quem acompanhou a live aí, tenho certeza também que aprendeu e tem muito ainda a aprender com o professor Mauro Ghiserini, a quem eu agradeço muito, Maurão, a estreia aqui nesse projeto novo meu esse ano, né? Do João Moura Recebe, e estilo João Soares, assim, tá voltando um pouquinho, né? Conta comigo, sempre que precisar, para mim é uma alegria muito grande. Dentro do meu conhecimento, né, dentro das minhas limitações, aí o meu público é esse bem, né? Eu não falo sobre hipertrofia, não falo sobre alta performance. A minha experiência é muito na saúde e bem-estar, crianças, adolescentes, adultos, idosos. Esse é meu core business, né? Isso e me preocupa muito, né, João? Porque quando eu vejo assim, sabe, João, que a gente não consegue encantar os alunos. É o tal do entra e sai nas academias. Eu digo assim, João, com tanta evolução científica, nunca se produziu tanto artigo, nunca se produziu tanta pesquisa, nunca se produziu tantos livros, e nós continuamos não conseguindo encantar os alunos. Então, onde é que está? Na atitude. Não é no C e o A. O C e H está muito bem resolvido, muito bem, obrigado. O C. Agora o A, sabe? Tá faltando muito aí, né, Mauro? Tá com um déficit enorme aí, né? A atitude tá com déficit enorme. Atitude, sabe? Mauro, muito obrigado, tá? Eu vou encerrar aqui que eu tinha programado com a galera 1 hora de live, mas contigo não tem essa história de 1 hora. Eu sabia que ia estourar. Fala pra caramba, né? Não é isso, cara. Um cara que está há 56 anos com a educação física, envolvido na educação física, será que vai dar para resumir um tema? Como se tornar um profissional de excelência em 1 hora? Óbvio que não. A gente poderia ficar aí 6, 8 horas e ia faltar tempo ainda. Então, assim, eu acho que a estratégia aí, novamente, né, mostrando aí a capacidade didática do professor Mauro Ghiserini, trouxe lá, chama, né? Eu até fixei da Silvana aqui, ó, chama. É isso aí. Né? É por aí que a galera tem que começar a se orientar. Se é 44 anos, que nem o Carlos colocou, que está entrando na educação física, se é um gurizão de 17, não importa. É por aí que vai se orientar aí no trabalho. Maurão, obrigado. Ligue a sua chama. Meninos, me siga no Instagram. Vai no Instagram, no YouTube, que seguramente alguma coisa a gente vai poder já. João, obrigado, olha aí. Print essa tela, coração. Obrigado, querido. Tamo junto aí. Até uma próxima. Até mais. E para a galera vai ficar salvo, tá, galera? Vai ficar salvo a live. Se quiser rever, quiser mandar para alguém, quiser falar, fica à vontade aí. Maurão, obrigado, galera, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Até quarta-feira que vem. Valeu.